Olá! Hoje, continuando o nosso capítulo, vamos estudar a função afim ou função do primeiro grau. A função afim é aquela função representada pela expressão ax mais b. Uma função f de reais em reais em que a todo número x pertence os reais, associa o número ax mais b. Com a e b, os números reais. Ela é chamada de função afim e é representada pela expressão função de fx igual a vezes x mais b, ou y igual a x mais b. Lembrando que a função f é o mesmo que y, ou seja, eu posso pegar fx e substituir por y, que é o mesmo resultado. E dizemos que a e b são os coeficientes. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Uma função afim fx igual a x mais b, com a igual a 1 e b igual a 0, ela é chamada de função afim e linear. Ela é linear, pois o b é igual a 0, então ele não vai aparecer na expressão, vai ficar só a função fx igual a a vezes x, ou y igual a vezes x, porque o 0 ele não aparece na função. Sempre que b for igual a 0, a função afim é chamada de função afim e linear. Por exemplo, a função f é igual a 2x, com a igual a 2 e b igual a 0. A função h é igual a 1 meio de x, com a igual a 1 meio, b igual a 0. A função g de x é igual a menos 3x, com a igual a menos 3 e b igual a 0. Todas essas funções são funções afim e linear. A função m de x igual a x, com a igual a 1 e b igual a 0. Quando a for igual a 1 e o b igual a 0, essa função ela vai ter três classificações. Ela vai ser uma função afim, linear e identidade, sempre que o a for igual a 1. Quando o coeficiente b de uma função afim é 0 e o coeficiente a é igual a 1, essa função ela é chamada de identidade. Então, ela é a função afim, linear e identidade. Observando o gráfico da função identidade, fx igual a x ou y igual a x, e a cada valor de x corresponde um valor igual de y, temos, exemplo, encontre os pares ordenados e construa o gráfico da função identidade, fx igual a x. Nós vamos primeiro construir a tabela. Na tabela, a primeira coluna representa os valores de x, a segunda coluna a função e a terceira coluna os pares ordenados, x e y. Como ele não deu valores para x, a gente sempre atribui, no mínimo, 2 valores negativos, 2 valores positivos e o 0, em ordem crescente. Lembrando que esse é o mínimo, você pode atribuir, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, pode ser também, mas no mínimo tem que ser 2 negativos e 2 positivos. Eu coloquei menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Como a função é identidade, o valor de y é igual ao valor de x. Então, quando x for menos 2, o y vai ser menos 2. O par vai ser menos 2 e menos 2. Quando x for menos 1, o y vai ser menos 1. O par vai ser menos 1 e menos 1. Quando x for 0, o y vai ser 0. O par vai ser 0 e 0. Quando x for 1, o y vai ser 1. O par vai ser 1 e 1. E quando x for 2, o y vai ser 2. O par vai ser 2 e 2. Construindo o gráfico, nós temos o eixo na horizontal é o eixo x, a reta x, na vertical é a reta y, o eixo y. No centro das duas retas é o ponto 0, para o eixo x voltando é negativo, à frente é positivo. Para o eixo y, abaixo é negativo, acima é positivo, em ordem crescente. Construímos o gráfico, aí nós vamos representar os pares encontrados. O primeiro par, menos 2 do x, menos 2 do y, menos 2 com menos 2. O segundo par, menos 1 do x, menos 1 do y, menos 1 com menos 1. O terceiro par, 0 do x, 0 do y. Então, vai ser aqui 0 e 0. O quarto par, 1 do x, 1 do y. E o quinto par, 2 do x, 2 do y. Observe que na função afim, os pontos vão estar alinhados, ou seja, a função afim ou função do primeiro grau sempre vai formar uma reta,
Se não formar uma reta, está errado o nosso gráfico. Lembre-se, tentem fazer o gráfico assim, caprichando, usando a régua. Quando forem fazer os pontos, os pares ordenados, as retas que ligam os pares ordenados sempre pontilhadas e caprichem. Até agora eu percebi que teve uns 2 alunos da turma que fizeram os gráficos excelentes, capricharam bem feitinho. E eu gostaria de ver todos da turma fazendo do mesmo jeito. Principalmente que esses aqui são os gráficos mais simples que nós temos. Nós vamos trabalhar gráfico o ano inteiro. E aí, esses aqui são os mais simples, eles vão dificultar até o final do ano. E o aluno, vocês têm que aprender a fazer gráficos, porque quando chegar lá no segundo ano, o professor não quer saber se você ainda vai aprender. Ele já acha que você já tem essa bagagem, já conhece, já sabe fazer um gráfico. E quando chegar no segundo, terceiro, na faculdade, já tem que saber fazer os gráficos. Então, portanto, caprichem, utilizem a régua, façam pontilhadinhos, ok? Espero que todos caprichem. Até agora tem umas 2 alunas na sala que estão excelentes nos gráficos. Espero ver todos assim. Continuando. No exemplo 2. A função afim, quando o coeficiente a é 0, ela é chamada de função constante. Ou seja, quando a for 0, ele não vai admitir valores para x, porque 0 vezes x é o próprio 0. Então, quando a for 0, ela não tem pares ordenados no eixo x. Por isso que ela é constante. E aí, sendo constante, nós vamos só representar o gráfico. Então, temos aqui o exemplo, a função x igual a menos 2, não tem o a. E representando no gráfico, nós temos a reta x, a reta y, os pontos de x, do negativo para o positivo, e os pontos de y, abaixo negativo e acima positivo. Observe que aqui é menos 2 e não tem o a. Como é menos 2 e ele é constante, ele é uma função afim e constante. Uma função constante, sempre que for constante, o ponto vai ser em cima do próprio número. É menos 2 e esse número vai ser no eixo y, vai ser em cima do próprio número. E vai formar uma reta paralela ao eixo x. Pronto, está feita a função afim constante. Exemplo 3. Considerando a função fx igual a 3x mais 1, determine os coeficientes angular e linear. Lembre-se, o coeficiente angular é o valor do coeficiente a, linear é o valor de b. Então, nós temos a função 3x mais 1, comparando com a função ax mais b, o a vale 3 e o b vale 1. O coeficiente angular vale 3 e o coeficiente linear vale 1. Feita a letra A. Na letra B, ele pergunta se a função é crescente ou decrescente. A função será crescente, a função afim será crescente quando A for positivo, maior que 0, positivo. E será decrescente quando A for negativo, ou seja, quando o coeficiente angular for negativo, menor que 0. Então, é só observar o valor do A, o que acompanha o x. Se ele for positivo, ela é crescente. Se ele for negativo, ela será decrescente. Nesse caso, o a vale 3, positivo. A função é maior que 0, o a, então a função é crescente. Letra C. Determine o valor da função quando x for 2 e quando x for menos 3. Então, quando x for 2, vamos pegar a função 3x mais 1 e no lugar do x substitui o 2. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Quando o x for 2, o y vai ser 7. O segundo, o x vale menos 3. Eu vou substituir o x por menos 3. 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Menos 9 mais 1 vai dar menos 8. Quando o x for menos 3, o y vai ser menos 8. Exemplo 4. Determine a lei da função que é do tipo função x, a vezes b mais a vezes x mais b. E calcule a função quando x for 2, sabendo que quando x for 1, o resultado é 2. Quando x for 3, o resultado é 8. Então, aqui ele está querendo saber qual é a função que a gente encontra o valor de a e o valor de b. A gente vai pegar a função e vai substituir o x valendo 1 e igualar a 2. Depois, o x valendo 3 e igualar a 8. Encontrar os valores de a e b, formar um sistema linear. Nós pegamos a função ax mais b. Quando x for 1, a vezes 1 mais b igual a 2.
Aqui, ó. A vezes 1 vai ser o próprio A mais B igual a 2. Como o A e o B estão sozinhos, dê preferência para separar o A. Agora, se o A vier acompanhado de um número ou for negativo, separe o B, ok? Aqui o A positivo está sozinho, vou separar o A. A é igual a 2, o B está positivo, passa negativo. Aqui eu já achei a primeira parcial, aí eu vou tentar agora achar a segunda, vou pegar o F3. Então, no lugar do x, eu vou substituir 3. A vezes 3 mais B igual a 8. A vezes 3, 3A, 3A mais B igual a 8. Lembrando que esse A é o valor parcial de 2 menos B. Aí eu vou substituir o A por 2 menos B. Vai ficar 3 vezes o A, que é 2 menos B, mais B igual a 8. 3 vezes 2, 6. 3 vezes B, menos 3B, mais B, que eu vou repetir, igual a 8. 3 vezes 2, 6. 3 vezes B, 3B. 3 vezes B, 3B, mais B, igual a 8. Menos 3B mais 1B, menos com mais é menos. 3 tira 1 vai dar 2. Conserva o sinal do maior. Menos 2B. O 6 está positivo, passa negativo. 8 menos 6 é 2. O menos 2 está multiplicando, passa dividindo. 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. Achei o valor de B. Encontrei o valor de B, eu vou voltar lá na parcial e vou achar o valor de A. Vou substituir aqui, ó. A igual a 2 menos o B, que é menos 1. Menos com menos é mais. 2 mais 1, 3. Achamos o A. Agora, concluindo, a função AX mais B, o A vale 3 e o B vale menos 1. Então, a função vai ser EX menos 1. Agora, ele pede, calcule o F2. Então, substituindo, F2, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Espero que todos tenham entendido. Caprichem, porque na atividade vai ter desse jeito. São 3 passos. A gente primeiro, a primeira parcial de A, depois acha a segunda, substitui a parcial de A, encontra o B, volta, substitui, acha o A. Achou o A e o B, substitui na expressão, vai achar a equação que está procurando, ok? Bons estudos a todos e qualquer dúvida me procure pelo WhatsApp, ok? Espero que todos tenham entendido e até a próxima.